Começa agora mais um BR com Pierre. Então estamos aqui no Museu de História da Inquisição e a Margarete vai começar a fazer um tour aqui conosco para vocês verem o que nós podemos encontrar sobre a nossa história aqui. Olá, sejam bem-vindos. O nosso início aqui, nessa primeira sala, mas antes eu queria falar. O museu ele foi fundado em 2012 pelo nosso idealizador Marcelo Guimarães e pelo filho dele, Thiago Guimarães, também. Trabalham aqui com a gente também. Aqui nós temos a primeira sala, onde nós recebemos as nossas visitas, a gente passa um vídeo e a gente apresenta e fala um pouquinho do museu aqui. Abrindo um pouquinho aí, a gente recebe muitas escolas, muitas igrejas, depois eu vou até fazer um convite para vocês também. Aqui nós temos vários livros importantíssimos retratando esse processo de Inquisição. Um dos livros que eu acho muito interessante é esse daqui, que é o Tratado de Pureza de Sangue. E é bem interessante, esse acervo, essa história preservada, que conta um pouco de nós aqui. E agora, o que nós vamos ver? Agora a gente vai andar um pouquinho, conhecer um pouquinho do museu. Nós vamos iniciar na sala Espanha e Portugal, onde tudo começa, Então vamos lá. Chegamos na salinha em Espanha, onde tudo começa. A Inquisição ela começa aproximadamente em 1478, na Espanha, onde viviam também os outros povos, que eram os novos muçulmanos e os judeus. E por que essa perseguição em cima de judeus? Porque já tinha uma ideia, será que foi um judeu que matou Jesus? Então quando a gente começa a entender isso, você fala, mas Jesus também era um judeu, E por que essa perseguição em cima de judeus? Aí a gente vai começar a entender. Eu acho que isso foi mais econômico, isso foi religioso. Eu, como historiadora, eu vejo isso como mais econômico. Então a gente vai ver aqui o início, essa primeira sala, depois da Inquisição, ela passa para Portugal. Então agora nós vamos entender um pouco da história da chegada desse povo judeu aqui no Brasil, Sim. A gente vai começar entendendo um pouquinho mais com essa chegada com Cabral. Cabral também era um descendente de cristão novo. Então a gente vai ver e entender como foi essa colonização, essa chegada aqui no Brasil. Então a gente observa também a comunidade israelita chegando aqui no Brasil também, esse domínio holandês, onde foi criada a primeira sinagoga, o primeiro rabino das Américas. E nessa colonização aqui a gente começa a ver plantações de cana-de-açúcar, principalmente na região do Nordeste. Aqui em Minas Gerais, a gente vai entrar na outra sala e a gente vai entender um pouquinho mais sobre Minas Gerais, mas como essa cultura, essa tradição foi entrando aqui no Brasil. Então nisso a gente volta destacando aqui essa chegada com o Cabral. E aqui nós chegamos no nosso cantinho, no Cantinho Mineiro, Conta pra gente aí um pouco dessa história, Margarete. Agora um pouquinho depois aqui de Minas Gerais, nessa sala a gente vai destacar, principalmente alguns nomes importantes da nossa cultura, da nossa história. Ali nós temos Tiradentes, que também era um descendente de cristão novo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Alguns bandeirantes também, que nós destacamos aqui. Raposo Tavares, Pedro Vaz, Fernão Dias. E tem uma curiosidade ali em Tiradentes. Tiradentes fazia parte de uma ordem dos emuladores da Terra Santa, Parece que ele já fazia um resgate aí de um valor. Eu não sei se a ideia era de mandar esse ouro, para Israel. Eu não sei direito aí, mas tem uma história aí por trás aí. E é muito interessante, que eu acho que às vezes os brasileiros não têm noção dessa influência, Tanto que os judeus deixaram marcas aqui, e é claro que por motivos históricos, eles se escondiam por causa das perseguições, e isso não ficou claro, não ficou exposto. E eu acho que o trabalho muito bom que o Museu de História tá fazendo é justamente resgatando, trazendo luz a essa história que ficou aí escondida, desconhecida. Mas aqui no museu a gente está tendo essa oportunidade de passar um pouquinho desse conhecimento aí para a nossa população. E a gente destaca, até então, dentro de Minas Gerais, eu acho que a cidade que mais se destaca nesse período da Inquisição é Minas Gerais, onde várias situações aconteceram,
né? A gente tem nomes, né, de várias pessoas que foram condenadas nesse período, né, da Inquisição. E aqui a gente tem uma casinha, ó. Quem conhece o Ouro Preto vai lembrar dessa casinha. Hoje funciona como uma república e na época da Inquisição era utilizada para reuniões judaicas. Muito interessante isso para a nossa cultura. Aqui atrás nós temos os trajes, né, típicos também, de uma noiva de dia e ali dos convidados, dos noivos. Carinho de Minas Gerais. É uma história, né, escondida, que merece ser mostrada, né? Sim, com certeza. E eu acho que isso traz à nossa memória e resgata valores que a gente tem e a gente não sabe qual é a origem, né? Vamos conhecer aquele quadro, tem um quadro aqui que fala de costumes, né? Onde que ele está? Essa salinha aqui a gente fala sobre costumes e tradições judaicas. Aqui nós temos esse painel aqui, ó, várias coisas que a gente usa hoje, né? Tradição judaica é varrer a casa de fora para dentro. Por quê? Para não jogar riqueza fora, né? Então a gente conhece um pouquinho o judeu por seguir, né, o calendário lunar. Então a gente tem o hábito de usar, né, toda a população, a gente imagina, e hábito de plantação, né, plantar em fase de lua, né, cortar cabelo em fase de lua, o hábito de tradição de pedir bênção, né, o Deus de crie, o saúde, isso faz parte, né, de uma tradição judaica. Não sei se vocês já ouviram falar de apontar para as estrelas e nascer uma verguinha no dedo. Isso também é uma tradição judaica. Por quê? No momento da Inquisição, né, não tinha relógio naquela época, as crianças já ficavam olhando, né, já podia dar 6 horas para iniciar o Shabat. Né? O Shabat é feito toda sexta-feira, né, no início do pôr do sol, no início do pôr do sol. Então tem a tradição, né, de as crianças já olhavam, já viam algumas estrelas, já poderia ser o início do Shabat. Tá? E eles apontavam, né? Eles apontavam e o pai com medo, né, da Inquisição, Ele ser descoberto, né? Que a tradição de quem ficava apontando estrelas, isso era uma tradição judia. Então o pai falava, meu filho, não aponta, vai nascer uma verruga no seu dedo. E aí vocês podem ver, né, o grau, né, vamos chamar de astúcia talvez, mas assim, da proteção, né? Então quer dizer, eles tinham que pensar em todos os atos ali, que a criança não, ela é inocente, ela não sabe, né? Se falasse, olha, o inquisidor vem aí, o inquisidor vai te matar. Então já usava uma forma mais leve para tratar. E era um malabarismo, né? Tô vendo aqui tem judiar, né? Essa expressão vem... Né? Carapuça civil. Lá na última sala, também. Tudo tem vínculo com essa história judaica. Tem. E a gente usa e a gente não sabe.